norte da cidade, onde teria havido um possível soterramento. A gente não tem essa informação confirmada ainda. A gente volta agora com a repórter Laura Cassano, que está na Ponte das Bandeiras e tem informações sobre a Marginal Tietê, que tem trânsito difícil ainda, né, Laura? Ana Paula, isso mesmo, trânsito difícil, apesar de estar fluindo aí com alguma facilidade nas últimas horas. De qualquer forma, a CT ainda pede para que os motoristas evitem a região aqui da Marginal Tietê, que ainda sofre os resquícios aí da chuva da madrugada, que deixaram pontos de alagamento pela cidade. Quem faz um balanço sobre esses pontos de alagamento na cidade de São Paulo é Ronaldo Camargo, que está aqui ao meu lado. Ele é secretário de coordenação das subprefeituras da cidade de São Paulo. Ronaldo, qual é a situação nesse momento? Quantos pontos de alagamento? Nesse momento a situação é muito menos crítica. Nós temos 14 pontos de alagamento, sendo 7 deles intransitáveis. Aqui na marginal do Rio Tietê, em toda a extensão, por onde o Rio Tietê corta a cidade de São Paulo, na extensão de 25 quilômetros de cada lado, não existem mais nenhuma interdição. Isso está fazendo com que o represamento dos veículos, caminhões, durante toda a madrugada de outros estados e outras cidades que chegam nas 8 rodovias nesta marginal, estejam iniciando uma fluidez mais confortável. Qual é a prioridade dos homens da prefeitura que estão trabalhando na desobstrução e limpeza das vias nesse momento? Como a Globo News acompanhou a madrugada toda, a TV Globo também, a nossa prioridade é agora estarmos com 10 mil homens operando desde as 6 horas da manhã, na limpeza, no controle de trânsito, mais 800 homens, e este conjunto de homens acompanhados com mais de 1.000 equipamentos, entre caminhões, bomba, caminhões basculantes, entre equipamentos, tratores, etc. Além de um acompanhamento permanente nas áreas de risco da cidade de São Paulo. E por que exatamente desta vez o Rio Tietê transbordou? É muito importante dizer que o Rio Tietê é um rio estadual e ele corta o município de São Paulo, como eu frisei, em 25 quilômetros de extensão. Entretanto, ele recebe dentro do município de São Paulo, direto e indiretamente, a contribuição de água e esgoto de mais de 14 municípios. Como nós acompanhamos, a Zona Norte sofreu muito, só no córrego Cabo Sul de Baixo, situado na região de Santana, freguesia do Ó e Casa Verde, choveu 188 milímetros nas 2 primeiras horas da madrugada. Situação essa que é mais que o dobro do que tinha que chover. Nós tínhamos uma previsão meteorológica de chuvas de 230 milímetros na cidade de São Paulo para o mês de janeiro. Ronaldo, o estúdio no Rio de Janeiro tem uma pergunta para o senhor, vamos ouvir. Ronaldo, Luciano, muito bom dia para você. Você falava que nesses 125 quilômetros não há mais ponto de retenção. A gente teve 120 pontos de alagamento no início da madrugada, passamos para 53, depois 49. Queria que o senhor fizesse uma avaliação da situação agora em termos de expectativa de melhora do trânsito, porque o trânsito ficou com um nó durante muito tempo, né? Leva-se também um tempo para que a situação se normalize, principalmente já que a gente está se aproximando novamente do horário de rush, que é o horário do almoço. Sem dúvida nenhuma. Por determinação do prefeito Gilberto Kassab, logo nas primeiras horas da manhã, houve suspensão do rodízio municipal de veículos o dia todo hoje. E também as restrições de caminhões em todas as avenidas que rodeiam as 2 marginais foram suspensas até meio-dia, onde haverá um balanço nosso, secretário de Transportes, o prefeito, no sentido de ver se prorrogamos ou não. A expectativa nossa foi plenamente atendida no sentido de assim que a água voltou para o canal do Rio Tietê, foi limpa e desobstruída a vida. Continuamos na limpeza e a expectativa é que até a hora do almoço esse trânsito se normalize. Agora, Ronaldo, por que todo investimento que o governo faz para a drenagem dos rios Pinheiros e Tietê não está funcionando, não consegue absorver toda a água da chuva? Na verdade, é um conjunto de investimentos. O Rio Tietê, o Rio Pinheiros, o Estado é o responsável através do DAE e da EMAI. Os investimentos são muito grandes, há investimentos em conjunto com o município de São Paulo e o município de São Paulo atua nas 2 principais bacias. Na zona leste da cidade de São Paulo, que para o telespectador da Globo News ter noção, possui mais de 4.200.000 habitantes, a zona leste da cidade de São Paulo, é o conhecido córrego Aricanduva e bacia do Aricanduva, e também a zona sul, que contribui aí com aproximadamente mais 2 milhões de habitantes, que é o córrego Pirajussara. Nesses 2 pontos,
foi bastante eficaz, vamos dizer assim, o empreendimento e a continuidade de investimentos em obras e em manutenção de drenagem ao longo desses 6 anos. É muito importante frisar que no Jardim Romano, que todos nós assistimos no mês de dezembro do ano retrasado e no mês de janeiro do ano passado, há uma verdadeira tragédia, onde ficaram ilhados lá várias residências. Nós fizemos uma desobstrução, uma obra de emergência, um dique, cadastramos mais de 2.000 famílias, já habitadas mais de 1.000 famílias, e esse conjunto deu bastante resultado. Para vocês terem ideia, nas 2 primeiras horas da madrugada, lá no Jardim Romano, choveu 118 milímetros, mais que 50% do que era previsto para o mês todo. E ali, graças a Deus, não houve um transbordamento e nenhuma anomalia. Apenas na área do bairro do Itaim, ao lado, tivemos aí 3 ruas com lâmina de 40 centímetros, sem obstrução em residências e também em áreas de risco. Oi, Ronaldo, é Raquel. Eu gostaria de ainda continuar falando sobre essa questão das obras nos rios. O senhor citou aí o córrego Aricanduva. A gente sabe que foi feita uma obra bastante grande, que há bastante tempo a região não via alagamentos como a gente viu agora recentemente. E ainda voltando a falar do rio Tietê, o senhor falou aí dessa expectativa de 230 milímetros de chuva, mas todo verão a gente vê as autoridades falando da expectativa de chuva e que a expectativa de chuva foi superada, né? Choveu mais do que era a expectativa. Mas isso é recorrente. Não tem como as obras serem maiores ainda do que só a expectativa de chuva, para a gente não ver essa cena se repetir todo verão? Todos os investimentos possíveis e necessários têm sido feitos num esforço progressivo e ampliando nesses últimos 6 anos, tanto a Prefeitura do município de São Paulo como o Governo do Estado. Pela primeira vez na história, o município de São Paulo, por exemplo, possui um plano de habitação para áreas de risco, áreas de invasão, moradias inadequadas ao longo de 24 a 30 anos. Pela primeira vez existe esse plano e a mesma coisa o plano de drenagem. Nós temos um plano em desenvolvimento e atualização para que não haja retrocesso, para que haja continuidade ao longo dos próximos 30, 40 anos. Isso significa continuidade, possibilidade de investimento e, sem dúvida nenhuma, uma preparação maior para essa anomalia que o desequilíbrio da natureza no mundo todo tem nos sinalizado ultimamente. A exemplo, o Pantanal Mato Grossense. O Pantanal Mato Grossense que não sofre como uma cidade de 100 mil habitantes e nem como uma cidade igual São Paulo de 11 milhões de habitantes, que é a questão da impermeabilidade. O Pantanal Mato Grossense, ele possui vida industrial na pecuária e agricultura durante 6 meses ao ano. Nos outros 6 meses, cessam essas atividades para efetivamente haver a inundação em várzea. Isso não é possível em cidades maiores que 50 e 100 mil habitantes. São Paulo, como exemplo, há mais de 60, 70 anos tem sido permanentemente impermeabilizada. Esse é um esforço que tem que ser contínuo, investimentos contínuos e principalmente manutenção. Esse é o nosso desafio e é o desafio de estarmos trabalhando 24 horas, aprimorando sucessivamente a gestão. Senhor Ronaldo, nós estamos com imagens da manhã do Paulistano, dessa manhã de terça-feira, que foi uma manhã de caos. Vários pontos de alagamento, enchente em várias vias da cidade. Aí eu pergunto para o senhor, quando acontece uma enchente aqui em São Paulo, que são muito comuns, né, cada vez que chove, de quem é a culpa? O prefeito Gilberto Kassab, ele costuma dizer que a quantidade de córregos e rios na capital e ocupação sem planejamento são os principais motivos das enchentes. Eu queria saber se o senhor concorda. Quem é o culpado por tanta enchente em São Paulo? A maior culpa é da impermeabilização dos últimos 60, 70 anos, como eu citei. Além do que, sempre nós precisamos estar melhorando e muito mais, acompanhados de quem usa a cidade. Pouquíssimas pessoas que usam a cidade de São Paulo não possuem o aspecto de cidadania. As pessoas não depositam o lixo, por exemplo, na hora correta, as pessoas não fiscalizam o vizinho. Os exemplos legais de uma lei de 7 anos, de grandes geradores, que são as lanchonetes, os bares, restaurantes, hotéis,
poucos respeitam, e nesse sentido nós evoluímos muito ao final do ano, inclusive com penalidades a partir desse mês de fechamento desses imóveis, desses comércios, caso haja essa repercussão e esse continuismo. Ô Ronaldo, falando justamente sobre o lixo, porque durante a cobertura pela manhã a gente vê a quantidade de lixo junto com a inundação, é claro que esse lixo acaba também entupindo as galerias, o escoamento. Mas qual é o papel da população e o papel principalmente do poder público de conscientização? Porque a gente não vê campanhas de conscientização direta aí na televisão, nos meios de comunicação, para a população em geral em relação ao lixo. E como é que está também a coleta, né? Sem dúvida nenhuma. Nós temos aperfeiçoado muito. Para vocês terem uma ideia, São Paulo possui aproximadamente 400 mil ralos, 400 mil bueiros. Esses bueiros em pontos baixos têm uma frequência de limpeza bastante maior ao longo do ano e principalmente no verão. E a exemplo desses pontos que nós citamos, de inundação e pontos transitáveis e intransitáveis. Toda essa drenagem será checada hoje, ainda hoje, durante a noite e nas próximas 24 horas, no sentido de fazer uma limpeza simultânea. Desta maneira, aliado com os piscinões, os 19 piscinões da cidade, que são áreas retentoras que ajudam muito a segurar o transbordamento dos córregos, dos rios da cidade de São Paulo, nós temos tido essa flexibilidade de ampliar, limpar, no sentido de estar com a infraestrutura disponível totalmente e 100% disponível para a ocupação dessas precipitações que fogem, como você falou, da questão meteorológica. E isso não é paulista, não é paulistana, não é nacional, é mundial. Senhor Ronaldo, a gente pede licença, o senhor continua com a gente, mas antes a gente conversa com o Coronel Jair